Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Olha só, o review de hoje é do DeX Station, mas também nós vamos falar do Galaxy S8 e do S8 Plus um pouquinho, que basicamente eles têm potência suficiente de um computador tradicional, superando até mesmo alguns outros modelos mais básicos do mercado. Mas substituir um PC usando somente o smartphone não é uma tarefa simples para todos, e vocês sabem disso. Pois bem, a Samsung vem com uma proposta similar à da Microsoft com seus mais novos smartphones, trazendo para o mercado o DeX Station, que serve basicamente de hub para você conectar periféricos e usar uma tela maior de um monitor, só que com a interface para trabalhar num computador mesmo. A proposta é realmente boa, mas será que realmente o DeX pode suprir todo o conjunto oferecido por um desktop? Confira agora a nossa análise do DeX Station. Computadores de bolso. Assim são chamados os smartphones recentes e, de fato, eles são. Você pode capturar, editar e publicar uma imagem em questão de pouquíssimos minutos, mas sem todo aquele detalhamento oferecido por um computador real. Mas a Samsung quer ir além e trouxe o DeX Station para oferecer uma experiência mais próxima disto. Basicamente, o DeX pega o seu S8 e molda a interface dele para algo próximo do Windows. Ele é um dock inteligente que faz o processo de ligação de um monitor, periféricos e o computador, que no caso é o Galaxy S8 ou o S8 Plus. O formato arredondado e achatado ocupa pouco espaço na mesa, e sozinho ele pesa 241 gramas. Quando você desliza a tampa superior, encontra o conector USB-C, que faz a ligação do acessório com o smartphone. Mas a peculiaridade aqui é que o DeX se assemelha bastante com um porta-joias, ou como um amigo disse uma vez, com um cinzeiro de plástico muito caro. Brincadeiras à parte, o DeX tem uma porta HDMI 2.0 com suporte à resolução 4K 30 fps. Ele tem também duas portas USB 2.0 e uma Ethernet de até 100 Mbps. E como todo hardware fica por conta do Galaxy S8, você pode conectar um teclado ou mouse sem fio direto ao aparelho, deixando uma das portas USB livre do DeX para conectar um pendrive, por exemplo. Para iniciar a interface do DeX, basta conectar o seu smartphone aqui no acessório e pronto! Em questão de poucos segundos está tudo funcionando. Sim, o processo é bem rápido e uma das principais vantagens é continuar tendo acesso às funções do S8, mas sem de fato pegar o celular na mão. Outra coisa legal é que na medida em que você vai usando o DeX, você percebe que a ventoinha que está aqui atrás vai trabalhando. Isso não acontece o tempo todo, tá bom? Então você pode ouvir algumas vezes e outras vezes não. Mas, além de manter o aparelho resfriado, nós precisamos confessar aqui que, durante os nossos testes, esse modelo aqui do Galaxy S8 Plus não chegou a esquentar consideravelmente em nenhum momento. Então, basicamente, mesmo que você coloque muita carga no DeX, ele não vai acabar esquentando tanto o seu Galaxy S8. Algumas fabricantes já se aventuraram nessa coisa de transformar os celulares em computadores, mas foram apenas tentativas. A Samsung moldou a interface do S8 para algo próximo do que vemos nos Chromebooks, só que com experiência inferior. Quando você inicia o DeX plugando o S8 nele, a área de trabalho é exibida com a barra de atalhos, bandeja de aplicativos que é parecida com a do menu iniciar, botões de navegação similares ao do Android e também os seus aplicativos que já estavam abertos no smartphone. O legal é que você também pode fixar alguns aplicativos na barra inferior, bem como o Windows já faz. E também existem atalhos como Alt Tab, Ctrl C e Ctrl V e outros mais simples, como o tradicional clique com o botão direito. Outra coisa legal do DeX é que ele oferece acesso às notificações e ligações do celular. Se você utiliza algum fone Bluetooth, a experiência acaba sendo bem bacana. E sério, esteticamente falando, o software é bem bonito. As fortes referências da TouchWiz estão presentes aqui, porém sem pesar muito. Outra coisa bem interessante é a autenticação por biometria. Você simplesmente deixa o DeX na mesa, pluga o Galaxy S8 e desbloqueia o computador utilizando a sua íris, sem precisar digitar ou clicar em nada. De qualquer maneira, usar aplicativos no DeX dá uma sensação de algo aqui não está tão certo. Eu digo isso daqui citando também um exemplo prático, pois o navegador da Samsung carrega os sites no formato para desktop, enquanto que o Google Chrome os carrega no formato mobile sempre. Achou pouco isso daqui? O YouTube, por exemplo, sempre fica no modo tablet quando o DeX está conectado. Alguns aplicativos, principalmente os da Samsung, já foram otimizados para essa interface, mas a esmagadora maioria ainda não foi.
Eu, por exemplo, costumo utilizar o Lightroom para editar as minhas fotos, e ele exibe por aqui gestos de toque na tela no lugar de ações com o mouse, por exemplo. A falta de uma interface aprimorada para os apps é um ponto crucial, visto que boa parte dos títulos de produtividade ainda exibem a versão mobile. A Microsoft também entrou nessa onda com seus aplicativos, mas para usá-los você precisa de uma conta do Office 365. Isso não vai te atrapalhar muito se você for flexível e optar por outros aplicativos, como o Google Docs. Quando eu decidi que utilizaria somente o DeX como ferramenta de trabalho desktop nos últimos dias, eu meio que sabia que já ia encontrar pela frente um desafio muito interessante e talvez estressante. O legal é que o navegador padrão da Samsung oferece uma experiência mais rápida de uso no DeX, melhor até mesmo do que o próprio Chrome da Google. Então, se você está pensando em usar o navegador utilizando o DeX ao mesmo tempo, fica com o da Samsung, porque o Chrome tem um monte de bug e, bem, não é tão legal quanto ele. Configurar os ajustes de teclado para o padrão brasileiro não foi uma tarefa tão simples, mas é possível indo nos ajustes do sistema. A navegação nele é fluida e você não passará raiva com atrasos ou limitações de hardware. Até porque o S8 tem o suficiente para abrir alguns aplicativos ao mesmo tempo tranquilamente, mas se o número for muito alto, aí sim você vai notar alguns avisos de pouca memória. Estranhamente, ou talvez só por teimosia, deixei que esses avisos fossem aparecendo. O desempenho do DeX, é claro, foi caindo aos poucos, mas sim, ele continuou utilizável. Mas agora, se você é um usuário avançado, fique longe dele. O DeX não vai te dar a liberdade de um Windows ou do macOS e será bastante limitado quando você precisar fazer trabalhos detalhados. Mas sim, é possível trabalhar com ele, desde que você realize atividades mais corriqueiras e sem exigir muito do conjunto. Se você viaja muito a trabalho e não quer carregar um notebook pesado, aí sim o DeX também pode ser uma boa opção. Utilizá-lo para editar textos simples, responder e-mails e até mesmo assistir alguma coisa no YouTube ou Netflix é tranquilo, mas novamente não se iluda, o número de apps compatíveis com o tamanho de tela projetado pelo DeX é limitado. Para conferir os aplicativos compatíveis com o DeX, basta abrir a gaveta de apps do próprio sistema e clicar em Apps for DeX ou em Aplicativos para o DeX. Ah, e aqui vai outra coisa bacana dele, se você plugar o seu S8 sem o cabo HDMI, o ponteiro do mouse vai funcionar normalmente, bem como o próprio teclado. Enquanto isso, ele também vai carregando o seu smartphone, e é compatível com outros modelos apenas para isto, desde que eles tenham porta USB-C. De fato, o DeX oferece uma experiência agradável e respondendo uma pergunta simples de muita gente, sim, ele funciona, e funciona bem até. Mas, ainda assim, não espere a experiência que você tem no Windows. Aqui no Brasil, o acessório custa separadamente R$ 650. O S8 sozinho também nas lojas da Samsung a partir de R$ 4.000. Não é nada barato ter toda essa experiência legalzinha e futurista, e também não pode ser tão confortável para boa parte dos usuários. Se você alguma vez na vida teve contato com o Chromebook, a experiência será, bem, parecida, só que um pouquinho abaixo. Por outro lado, o DeX pode nos reservar novidades interessantes para o futuro. Ainda existem limitações chatas e uma quantidade não tão considerável de aplicativos compatíveis com a interface. E definitivamente ele não substitui o seu computador por completo. Quer fazer trabalhos mais simples? Tudo bem, o DeX vai ajudá-lo com essa questão. No geral, o produto ainda parece ser bem nichado, considerando também o valor cobrado somente por ele. No mais, é um negócio bem divertido utilizar o DeX e o flagship da Samsung no dia a dia, só que não é muito vantajoso para quem precisa de um computador de verdade para trabalhar. E se você é fã de jogos, bem, o DeX talvez não seja a melhor opção, isso porque nem todos os jogos ou aplicativos, como nós já falamos nesta análise, são compatíveis, então quando você abre um jogo como Asphalt, por exemplo, ele pede para que você realize comandos com o mouse, como se você estivesse tocando na tela, ou seja, por isso que os jogos meio que ficaram de fora dessa nossa análise do DeX. Mas, e vocês, substituiriam o seu computador por esse brinquedo novo aqui da Samsung com o Galaxy S8? Conta aqui pra gente no campo de comentários. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e nas redes sociais, é Canaltech, com CH no final. Tchau, tchau, gente. Um beijo.